pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre elementos da narrativa dentro de um texto. Vocês sabem o que são elementos da narrativa? Elementos da narrativa é um tipo de texto que serve para narrar ou contar uma história. E dentro dos elementos da narrativa, todos os elementos da narrativa têm um narrador. O narrador, ele tanto pode ser narrador observador, como narrador personagem. O narrador personagem, ele conta a história e participa dela. O narrador observador, ele conta a história, mas ele não participa. Pra gente entender um pouquinho, tá bom? E em toda narrativa, a narrativa ela tem uma apresentação, tem um fato, que é o desenvolvimento, e tem o desfecho, que é o final. A apresentação é o início da história, o fato ou o desenvolvimento é o acontecer ali, o decorrer da história, e o desfecho é o final. Beleza? Dentro também dos elementos da narrativa, nós temos o tempo, espaço, enredo, conflito e o clímax. E vocês sabem o que significa cada um deles dentro de uma história? O tempo é algo que acontece, ou que aconteceu no passado, que está acontecendo, quando aconteceu, se aconteceu de manhã, tarde, noite, né? Ontem, hoje ou amanhã. Depois nós temos o espaço. Espaço é onde acontece, onde a história acontece. Se ela acontece numa cidade, numa casa, numa floresta, tá bom? Depois nós temos o enredo. O enredo é como tudo acontece dentro dessa história. Seguidas temos o conflito. Conflito gerador. O conflito gerador é um problema que ele é resolvido pelo personagem. O personagem ele tem que resolver o problema desse conflito ali na história. Temos o clímax também. O clímax é o momento de maior tensão dentro da história, né? E temos os personagens. Na história nós temos dois tipos de personagem. O protagonista e o antagonista. Tá bom? O personagem protagonista é o principal dentro da história. E o antagonista, ele já não é o principal. Por exemplo, é como se ele fosse o inimigo do protagonista, o antagonista. Correto? Vocês estão entendendo, pessoal? Muito bem. Para a gente entender um pouquinho mais da nossa história, nós vamos falar um pouco. Hoje eu vou contar uma história para vocês. Vou contar uma fábula. E dentro dessa fábula nós vamos falar um pouquinho dos elementos da narrativa. Vocês sabem o que é fábula? Fábula é um gênero textual, né? É uma história curta. Geralmente os personagens são os animais. Os animais que, como que eu vou dizer? Eles agem como se fossem humanos nas fábulas. Tá? Então é uma história curta. Geralmente com animais, tá? Ocorre o oposto entre eles. Por exemplo, nós temos lá o forte e o fraco, a esperteza, a lerdeza, a ganância e a bondade. E é assim que acontece dentro das fábulas. E lembrando que toda fábula tem uma moral no final da história. E hoje eu vou contar para vocês a fábula da raposa e as uvas. Por isso a Pro deixou aqui, ó, a raposa e as uvas, para contar para vocês a fábula. Num pomar, tinha um pomar cheio de um parreiral, a coisa mais linda de uva, cheia de cachos de uvas, vistosos, maduros. E a raposa, com muita fome, decidiu ir até o pomar. Ir até o pomar e pegar as uvas para comer, pois ela estava com muita fome, muita fome. E lá se foi a dona raposa. Chegando lá, as uvas eram um parreiral bem alto, as uvas estavam no alto, aqueles cachos lindos, mas ela não conseguia, ela não alcançava pegar as uvas.
E ela tentou por diversas vezes, né? Ela não conseguia. Ela já estava cansada, estava esbaforida, suada, que não conseguia pegar as uvas. Se deu por vencida a dona Raposa e foi embora. Pois ela disse assim: eu vou embora, pois essas uvas não estão boas. Com certeza elas estão todas verdes e azedas. E pegou e foi embora, não conseguindo comer as uvas. Moral da história. Qual que é a moral da história? Da fábula aqui, da raposa e as uvas. Né? A fábula, o que fala? A raposa não conseguiu pegar as uvas, no entanto, ela colocou o defeito, né? Então, não despreze o que você não consegue. Então, esse é um ensinamento de vida pra gente, tá bom? Então, nunca despreze, que significa um ensinamento pra vida. Combinado? E olha só, pessoal, quem eram os personagens dentro dos elementos da narrativa? Quem eram os personagens ali da fábula? A raposa, né? Raposa, as uvas. É uma história curta? Sim, fábula é uma história curta, né? Que os personagens são animais e aqui é a raposa, tá bom? Outra coisa, pessoal, deixa eu falar com vocês. Ó, nós temos vários tipos de fábula. Nós temos a raposa e as uvas, o ratinho e o leão, nós temos o... Nossa, são inúmeras fábulas. Mas os elementos da narrativa, ele não acontece só dentro da fábula, tá? Em diversos textos, como fábulas, contos, bom, em diversos tipos de textos. Pessoal, vamos lá então. Falando da fábula da raposa e as uvas, vamos citar lá, novamente, os elementos da narrativa, para ficar bem entendido. Tempo, né? Onde foi? Em uma tarde ensolarada, Dona Raposa, faminta, resolveu ir até o pomar. Então, o tempo na fábula, tarde, né? O espaço, onde foi? Onde aconteceu? Pomar, então o espaço no pomar. O enredo, como que aconteceu? Aconteceu que a raposa, faminta, morta de fome, avistou as uvas no pomar e decidiu ir comê-las, tá bom? E o conflito? O conflito. Será que a Dona Raposa resolveu essa história? Será que ela conseguiu comer as uvas? Né? E o clímax? O clímax é ali dentro da fábula, que a raposa tentava comer as uvas e pulava, e dava um salto para cá, um salto para lá, nervosa, cansada, querendo comer as uvas e não conseguia pegar as uvas. E daí parava um pouco, descansava e tentava de novo e começou a ficar nervosa, agitada. Enfim, né? Ela não conseguiu. Não conseguiu. Então, pessoal, ó, a introdução, a apresentação, a introdução, que é os elementos da narrativa. Uma tarde, a Dona Raposa, faminta, né? E depois, os fatos, o desenvolvimento ao decorrer da história. Que aí entra o enredo, o conflito, o clímax e o desfecho da história. Qual foi o desfecho? Que foi a conclusão da história? Que a Dona Raposa não conseguiu, ela não conseguiu comer as uvas. Né? Ela ficou insatisfeita por não ter conseguido pegar as uvas e desprezou a plantação de uva, dizendo que as uvas estavam estragadas, outras estavam verdes, né? Ela desprezou, ela menosprezou. Né? Então, olha a moral da história. Nunca despreze aquilo que você não consegue, que você não tem. Tá bom? Vocês gostaram, pessoal, da nossa aula de hoje? O que vocês acharam da aula? Foi muito legal, né? Aí outro dia nós continuaremos o nosso assunto.